eu sou doutora Beth Vale, eu sou médica psiquiatra, eu tenho 69 anos e eu ajudo as mulheres a terem uma super disposição, sem precisar de remédios. Então, o tema de hoje, né? Um guia simples que vai te levar a uma super disposição. Então, chama aquela amiguinha tua, assim, que está cansada, né? As pessoas depois de uma certa idade ou que se aposentou, está cheia de dor, né? Com dificuldade de fazer as coisas que gostam, com dificuldade dos hobbies, muito estressadas, às vezes fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não conseguindo dar conta de nada. E tu enxerga, assim, né, que ela está dando sinais que está perdendo a vitalidade. Então, gente, vamos ajudar. Eu quero o maior número de mulheres que tenham essa energia vital, que possam fazer da sua vida uma vida digna, uma vida cheia de alegria e cheia de propósito, de tu poder fazer, de tu poder ajudar as pessoas que tu realmente gosta, né? E tu deve estar pensando assim, né? Qual seria esse jeito simples que pode te levar numa superexposição, né? É um jeito simples, mas que é muito importante, né? E esse é um jeito que eu aprendi mais tarde, né? E eu quero ajudar as pessoas a terem maior disposição por toda a sua vida. Então, isso é uma coisa que todas precisamos e devemos fazer. Se a gente não fizer isso, gente, a gente se ferra. Então, muito mais difícil do que fazer se cuidar da saúde é levar uma vida, né? Doente e que vai piorar a vida de todo mundo que está na tua volta, né? Então, o que eu vou falar sobre hoje é alguma coisa muito importante para a gente lidar com uma situação que, mesmo que tu esteja fazendo tudo certinho, mesmo que tu estejas comendo certo, mesmo que tu esteja cuidando da tua água, que tu esteja em contato com a natureza, que tu esteja dormindo bem, né? Se essa situação entrar na tua vida, vai detonar com tudo, tá? Ela estraga tudo e muito rapidamente, né? E eu vou te dar um jeito de tu lidar com ela. Sabe qual é a coisa que detona com tudo? Tu pode estar fazendo tudo bonitinho e se essa coisa chegar, vai detonar com tudo? É o estresse, gente. O estresse acaba com tudo. O estresse, quando tu tá estressada, tu dá uma ligada num tipo de piloto automático que libera um monte de hormônios, um monte de substâncias que são extremamente danosas para a tua saúde, são extremamente desinflamatórias. Então, assim, ó, para fazer um contraponto de tudo isso, né, o nosso corpo precisa reagir de uma forma exaustiva, né? E tem um jeito simples da gente aprender a lidar com o estresse. Eu acho que aprender a lidar com o estresse é a coisa mágica, né? E que eu aprendi, né? Depois dessa minha jornada, assim, né? Quando eu comecei a fazer yoga, eu comecei a meditar, mas nem é sobre a meditação que eu vou falar. Eu vou falar sobre pausar, sobre as pausas que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Então, assim, né, gente, por que a gente, né, trabalha uma semana, tem um dia de folga? Por que a gente tem um período de férias? Por que tem o dia e a noite? Né? A natureza sabe, a natureza faz as suas pausas, né? As estações do ano, olha só que bonito essa pausa, essa virada que a natureza dá. E muitas vezes a gente fica no piloto automático, trabalha sábado e domingo, fica cheio de coisas para fazer e não se dá tempo para quê? Para pausar, né? Então, eu vou falar sobre pausas, eu vou falar sobre pausas reflexivas, né? E eu sempre tive, eu vou contar para vocês assim, eu tinha dificuldade de parar, né? Eu sempre fui de trabalhar, 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 trabalhar e não parar quase nunca. E eu aprendi isso foi quando eu comecei a meditar, é quando eu entrei na yoga e aprendi a meditar, né? E assim, mais ou menos dentro de um desejo só, porque na realidade eu achava que eu não sabia meditar, que eu não poderia meditar, e comecei a meditar, e na realidade, mais do que a meditação, eu aprendi a me conhecer, porque quando tu medita, tu entra mais em contato contigo e as coisas fluem, né? Tu entra em contato com a tua intuição, tu entra em contato com o teu ser, assim, né? E tu aprende a lidar e a conhecer muito melhor o teu corpo. Então, né? O que seria uma pausa reflexiva, né? Seria tu olhar para o problema, né? Olha para o problema com toda a curiosidade e busca o entendimento. Tá, aconteceu uma coisa,
te deixou, né? E quando a gente fica nervosa, eu digo assim, quando a gente fica muito nervosa, muito ansiosa, a gente fica burro, né? Porque, na realidade, quando está muito ansiosa, o que acontece? O nosso corpo tira o sangue do cérebro, a gente entra num modelo luta e fuga, que o sangue vai para os braços, vai para o músculo, vai para as pernas, que o nosso corpo entende que tu tem que fugir. Então, assim, ó, nunca tu consegue ter uma decisão adequada quando tu está numa situação de estresse. Então, assim, ó, a gente precisa parar, né? Parar e a gente precisa fazer várias paradas por dia, né? Então, vou dar exemplo agora da pandemia, desse que passou, né? Teve algumas pessoas assim que foram consumidoras vorazes de noticiários, e os noticiários, né, temem em mostrar tudo que é tragédia, tentam amedrontar, provocando estresse extremo, né? Nós ficamos sabendo assim o quanto aumentou a quantidade de pessoas ansiosas nesse período de pandemia, além de ser tirada do seu status quo, da onde ela estava acostumada. Teve todo aquele pânico que dizia assim, ligava a TV, meu Deus do céu, era só tragédia, 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 como se não tivesse mais nada. E por outro lado a gente viu assim, né, que teve muita gente que usou a pandemia para aprender, para fazer outras atividades, para criar, para usar dessa crise que foi a pandemia, uma oportunidade de inventar novas coisas. Então, gente, não dá para a gente se entregar. Tá? Então, assim, ó, se teve algumas pessoas que conseguiram lidar com a pandemia, com o estresse todo de uma forma legal, por que nós, ou, né, por que tu, que está ansiosa por causa disso, que quando vê um problema, tu entra em pânico, paralisa e não pensa e vai continuando fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido? Não, gente, nós precisamos pausar. E essa pausa é fisiológica, é necessária, né? Tanto que o nosso corpo mesmo diz, né? Tem o dia e tem a noite. A noite é a nossa pausa para a gente relaxar. Agora as pessoas ficam tão estressadas que, na realidade, nessa questão do estresse, não conseguem mais nem dormir, né? E o dormir é o nosso melhor remédio. Quando tu está dormindo, tu realmente restaura toda as tuas células que foram agredidas durante o dia, que pode ser por exercício, pode ser por comida, pode ser uma série de coisas, é aquele momento em que o nosso corpo magicamente usa a alquimia dele, né, os processos químicos, para nos restaurar, para no outro dia a gente estar lépido e faceiro, né, acordar com toda a disposição. Mas isso só vai acontecer se tu tiver uma boa noite de sono e se tu tiver sob estresse, com certeza isso aí não deve acontecer. Deixa eu ver aqui, a Gira está dizendo algumas coisinhas aqui, deixa eu ver o que ela está dizendo. É agora, também trabalhar, 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 minha querida, mas só mais calminha, és o meu exemplo. Adoro. Não, eu trabalho bastante, gente, eu trabalho bastante, mas faço minhas pausas, tá? Faço minhas pausas, no dia eu faço assim, várias pausas com uma meditação guiada relaxante, ou então alguns minutos de respiração profunda, para dar uma pausa e dar uma revigorada, né? Porque quando tu tá muito nervosa, também a tua respiração fica pequena. E isso quer dizer o quê? Que tu manda pouco oxigênio para tuas células, e as nossas células são alimentadas de oxigênio. Então, pausa, respira fundo, sentindo, né, que quando tu respira fundo, fica pensando no ar que tu inspira e no ar que tu expira, tu simplesmente dá uma desligada daquele estresse todo que tu estava, né? Isso aí é extremamente restaurador. A Itagira tá dizendo aqui, ontem, contrariada com acontecimentos, fiz a tua prática. Foi pausar longe do celular. Eu, de vez em quando, eu boto o celular lá no banheiro, lá né? Porque quando eu quero também focar em alguma coisa, o celular, ele é muito planejado para fazer a gente se distrair, né? Então, o que seria uma pausa reflexiva? Seria olhar para o problema com toda curiosidade, né? Sem julgamento, sem nada, né? Aconteceu uma coisa, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E buscar o entendimento do que está acontecendo. Mesmo se tu está triste, ou se tu está angustiado, alguma coisa, muitas vezes a gente nem sabe por que é. Pensa, às vezes pode ser só a comida ruim que tu comeu, pode ser só uma noite mal dormida, e aí tu pode fazer alguma coisa, né?
né, para evitar que aquilo aconteça de novo. E pode ser alguma coisa, né, mais grave, algum problema com o filho, algum problema com, né, com alguém que tu goste, alguma doença na família. Mas assim, ó, não adianta a gente se desesperar. Vamos parar, vamos pensar e vamos, né, agir, ver o que a gente pode fazer para solucionar aquele problema, né? A gente sempre brinca assim que o problema é a solução, tá? Então, a grande questão dessa pausa, gente, né, que a meditação ajuda bastante, né, é tu olhar o problema, tu refletir e ver o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam por coisa que não dá para alterar em nada, né? Ah, não, porque tá, não adianta, né? Lógico que muitas coisas, assim, por exemplo, a guerra na Ucrânia lá, foi uma coisa que todo mundo sofreu. Mas eu procurava não ficar ouvindo muita notícia, eu procurava me desligar um pouco, porque assim, ó, eu não podia fazer nada, né? Então, as coisas que eu podia fazer, até fiz algumas doações, algumas coisas assim, era que eu podia mandar algum dinheirinho lá para o pessoal da Ucrânia. Mas só. Então, eu fazia isso, que era que estava nas minhas possibilidades, mas eu não ficava o dia inteiro vendo aquelas famílias. Meu Deus, isso é muito sofrimento, isso aí me faz mal. Por outro lado, né, muitas pessoas até podem pensar que, né, que eu sou mais ou menos insensível, até já me disseram isso, que a gente tem que sofrer. Não. Agora, ocupei esse meu tempo de sofrimento trabalhando e fazendo o que eu sei fazer, que é espalhar a saúde pelas redes sociais, pelas pessoas que eu estou na minha volta, né? Então, isso eu sei fazer e acho que é o melhor que eu posso fazer é melhorar a energia desse mundo. Cada uma de nós, gente, é uma fonte de energia, que pode ser uma energia boa e energia ruim. Então, o que melhor que a gente pode fazer é espalhar nossa energia boa, né? Porque energia ruim tem bastante. Liga a televisão que elas só focam as energias ruins que estão por aí, tá? Então, o que é? Uma pausa reflexiva é olhar para o problema de frente, né? E ver o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer e tocar tua vida, né? Quando eu sempre digo, né, às vezes: "Ah, não sei o que eu vou fazer". Bem, se tu não sabe o que fazer, a melhor coisa é não fazer nada. Deixa dar um tempo para que as coisas vão clareando dentro de ti, né. E se tu não pode fazer nada, não adianta tu te preocupar, né. A gente precisa se preocupar com tudo que está no nosso alcance. Então, assim, ó, tem um problema, foca no problema, tenta resolver, é possível, não é possível, não? Não tem como resolver, tira da cabeça e vai fazer coisas produtivas, porque se ficar só te preocupando com coisas que tu não tem como resolver, tu só vai estar, né, que tu vai estar adoecendo, tu vai estar liberando substâncias que são extremamente prejudiciais para a tua saúde e tu vai estar espalhando energia ruim. Então, gente, aqui tem uma aqui que é futura sogra. Olá, não sei como é teu nome, mas é bem-vinda. Certo, está de olho no meu filho, né? Deve ser no PR, porque o outro tá bem casado. Ai, ai. E, né, se tu não pode fazer nada, tá ok. Tira da cabeça, não vamos nos preocupar com coisas que não se pode resolver, tá, gente? Por que a pausa, essa pausa vai nos levar para uma superdisposição? É simples, gente, porque, tu vais ter clareza para lidar com o problema, né, seja ele qual for, tu vai avaliar o que é possível fazer e o que não é possível fazer, né, e tu vai definir as ações. Tem ações para fazer, não tem ações a fazer, e tira fora da tua cabeça, deu? Não vamos se preocupar com aquilo que a gente não tem como alterar, não adianta. Ah, o meu irmão entrou aí, não sei se já saiu, o Gilberto está por aí. O meu irmão dizia, quando eu viajava muito, ele dizia que ficava preocupado comigo na estrada. Eu disse, meu Deus do céu, para de te preocupar, porque eu não vou deixar de andar na estrada, eu vou, eu venho, eu volto, né? E a tua preocupação não vai ajudar em nada, porque eu não vou deixar de viajar, não vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer, e a tua preocupação só vai te deixar mal, né? Então, é simples assim. Bem, gente, então, se não podemos resolver, vamos aprender a tirar os problemas da cabeça da gente, né? Então, e não estou dizendo que é fácil, né?
mas estou dizendo que para tu manter a tua saúde mental, tu precisa fazer isso, porque quando tu está preocupada, quando tu está angustiada, como eu já disse assim, ó, toda a nossa química se modifica, nós ficamos menos inteligentes, porque vai menos sangue para o cérebro, a gente fica muito mais confuso, e a gente libera hormônios que são muito inflamatórios, excesso de cortisol, que vai atrapalhar o nosso sono, vai piorar a nossa regeneração, e tudo isso vai deixar a gente muito pior, tá certo? Bem, o que acontece? O que a gente olha hoje em dia, assim, né? Cada vez as pessoas estão mais estressadas. A gente aprendeu, eu aprendi, eu tive muita dificuldade de parar, de ter minhas pausas, de ter meus saindo no final de semana. Para mim, a vida era né, uma máquina contínua, assim. E as pessoas vão ficando cada vez mais estressadas. E o que acontece muitas vezes? Se extrapola na comida, ou aquelas pessoas que ficam chatas, reclamando de tudo, que a vida não presta, não sei o quê, né? Muitas com atitudes impulsivas, né? Respostas impulsivas, que são agressivas. E isso aí tudo, né? Essa gama de química que a gente faz acontecer, uma alquimia do mal, isso aí vai piorar a nossa saúde e, consequentemente, piorar a nossa disposição, né? Para ter uma superdisposição, tu tem que ter uma cabeça legal e um corpo legal, tá? E, além da cabeça, tu vai trabalhando as várias dimensões da saúde para ter uma saúde espiritual também, né? Que vai além, né? Que são os teus valores, que são a tua forma de encarar o mundo, são aquela tua paz interior, né? Aquela sensação de que nós somos um todo, estamos nesse universo, então nós temos que fazer a nossa parte, é aquele comprometimento da gente dar sempre o nosso melhor para tudo que está na nossa volta, tá? Então, os hormônios que a gente libera quando a gente está estressada eles inflamam, eles adoecem. Então, assim, ó, a Ruth está dizendo que gosta de música, fica na cabeça durante a semana, é uma terapia. Com certeza. Muitas vezes a música, muitas vezes só escutar a música dos pássaros, muitas vezes a gente sair, muitas vezes só uma respiração profunda, dar uma quebrada, né? Música é fantástico, cada um tem que saber qual é o tipo que gosta. Umas gostam de cantar, outras gostam de ouvir, tá maravilhoso. E como a gente consegue isso, né, gente? É um aprendizado. Eu tive que me dar direito que eu me sentia culpada, por exemplo, quando eu parava durante a semana. Eu trabalhava muito, tinha meus filhos e coisa assim, mesmo que tivesse uma folga, eu não me permitia, por exemplo, sair num cinema, se eu fosse me pegar no cinema numa tarde do dia da semana, né? Eu ficaria com vergonha, né? Olha só que absurdo. E, meu Deus, quem é que tem que ver comigo, né? Eu vou sair a hora que eu quiser, vou trabalhar a hora que eu quiser, eu sou dona do meu nariz, então ninguém tem nada a ver com isso. Mas é um aprendizado, a gente saber que a gente tem esse direito, né? Até o mundo foi feito em 7 dias, né? Teoricamente, o nosso simbolismo, né? De os dias, o mundo foi feito em 7 dias, e no 7º dia foi o dia do descanso, né? Então, isso aí está simbolicamente nas nossas leis que nós precisamos dessa pausa, tá? Então, e as pausas são importantes, assim, para a gente poder olhar para dentro de nós. Muitas vezes a gente não consegue parar porque tem muito medo de olhar para dentro de si, do sofrimento, das dores que vai acontecer quando te olhar. E nós precisamos encarar essas dores, porque no momento que tu encara as dores, esse é o jeito da gente botar as dores para fora e se livrar delas, né? Hoje é um momento que eu sinto que quando eu olho para mim, eu gosto do que eu vejo. Eu me sinto calma, né? Me sinto bem, sinto que eu estou fazendo a minha parte nesse planeta, então eu me sinto muito confortável. A Itagira está colocando aqui, ó, da TV só sai sangue, não dá para olhar o dia inteiro como muitos fazem. O bem fazer é o melhor, com certeza, né? A gente saber que está fazendo o melhor, colocando a nossa energia nas coisas boas, uma energia boa que a gente vai fazendo o que tem que ser feito. Então, gente, uma coisa que é muito importante, assim, nós temos que nos preocupar com
aquilo que nós temos o controle. Com o filho, por exemplo, né? Às vezes tu vê o filho fazendo alguma coisa errada. Eu sempre digo, eu palpito, eu digo para eles o que eu acho, né? Agora, não fico me preocupando porque eles vão fazer o que eles quiserem, né? Então, assim, ó, eu digo, como mãe, eu tenho que alertar, mas também não me estresso se eles não dizem, não fazem aquilo que eu quero, porque eles têm a cabeça deles e eles vão seguir pela cabeça deles, né? Muitas vezes eles, aquilo que a gente diz faz sentido e eles acolhem, né? Na adolescência, pouca coisa, né? Na adolescência, tudo que tu diz, o contrário é o melhor. Mas a gente tem que poder aceitar essas fases e assim, né? Tu fazer a tua parte o melhor possível. Agora, o que tu não tem controle do resultado, a gente não tem. Então, essa é a grande questão. Então, né, um outro exemplo que acontece, tem pessoas que ficam assim, ai, será que vai chover amanhã? Vai chover amanhã, eu estou preparando uma coisa, né? Olha, gente, acho que se tu tá fazendo alguma coisa ao ar livre, que tu vai depender do tempo, bem, é muito importante tu ter o plano A e o plano B, né? Então faz o plano A, faz o plano B, porque se chover e alguma coisa que tu fez na rua, vai ter que ter um plano B e coisa assim, e desliga, né? A gente não tem ingerência no tempo. E assim como eu vejo assim, né, que alguns trabalhadores, a Itagira, por exemplo, né, que trabalha, que é fazendeira, que depende do tempo né, para a colheita e coisa assim, também não adianta se preocupar, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Lógico, talvez buscar alguns caminhões-pipa, alguma coisa assim, quando está muito seca, mas sofrer porque vai chover não adianta, porque é um sofrimento desnecessário. E acho que foi muito legal quando a Itagira me disse que teve uma seca danada ali. Ela disse que sofria, olhava, né, via aquilo, né, a tristeza de ver, né, as plantas morrendo, os animais com sede, né, mas que não se desesperou quanto das outras vezes, né? Mesmo sabendo do prejuízo que ia ter, né? Porque ela não podia fazer nada, então estava resolvido. Então, isso que é uma filosofia MAD, a gente poder acolher as dificuldades que a gente tem, né, de uma forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. A vida, a gente não está aqui para sofrer, gente. A gente está aqui para viver, viver bem, né? E aprender com cada dificuldade, cada situação, a gente pensar o que eu vou aprender com isso, né? Então, sempre jogando no time do ganha-ganha, ou a gente ganha, ou a gente aprende, né? Geralmente a gente aprende mais do que a gente ganha realmente. Então, assim, ó, uma das coisas que eu criei, assim, é a técnica do VQT. O que é VQT? É um estado que a gente tem que estar super alerta para a gente mesmo, né? Então, o V é de vigiar. Nós temos que estar extremamente vigis para aquilo que a gente, como o momento, o estado que nós estamos. Nós temos que vigiar se tu está ansioso, se tu está calmo, isso a gente tem que vigiar sempre. E se tu está ansioso, o que eu posso fazer para entrar no prumo normalmente? Já teve algumas situações, agora não tanto, né? Mas assim, tem algumas situações que muitas vezes eu ficava assim, ó, eu saía de uma situação estressada, de uma relação difícil, que mexia com o meu coração, que eu ficava com aquele aperto ruim do misto de raiva, de tristeza, de indignação. Daí eu ficava parada, meditando até passar. E só saía depois que eu voltava para o meu prumo. Então, assim, ó, eu não me permito estar num momento de estresse. E se eu estou no estresse, eu paro até passar, né? Eu me lembro que algumas situações, algum tempo atrás, às vezes eu ficava 2, 3 dias, alguma coisa me magoava, eu ficava com aquele negócio 2 ou 3 dias, assim, sofria muito. Mas isso aí não ajuda em nada, né? Tem uma passagem do Charlie Chaplin, não sei se vocês conhecem, que eu acho maravilhosa, né? Ele está num show, né, com muitas pessoas, daí ele conta uma piada. E daí, né, todo mundo cai na risada, piada fantástica. Daí, no meio do show, ele conta a mesma piada. E aí, alguns riem, né? Até aqueles que não entenderam a piada na primeira vez riem e tudo bem. Daí ele continua o show dele e no final do show ele conta a mesma piada e ninguém ri. E daí assim, por que vocês não riram, né? Eu contei a mesma piada. E daí, sabe, pois é, tu contou a mesma piada, depois de contar 3 piadas a gente não ri. Daí, gente, olha a sabedoria desse cara.
Ele disse: "Pois é, né, quando tu tem uma coisa ruim, tu te agarra e fica sofrendo, chorando naquela coisa ruim durante até uma vida inteira. Agora, quando tem uma coisa boa, que é uma risada, tu não te apega nela, tu ri uma vez e deu, acabou". Então, é isso que a gente tem que fazer na vida, se apegar nas coisas boas e não ficar ruminando as coisas ruins, chorando sobre as coisas ruins. Isso é um pouco, né, inerente do ser humano, mas que a gente pode trocar, né? A gente pode trocar para botar o nosso foco nas coisas boas que estão acontecendo, e sempre tem coisas boas, né, gente? Até tu tá aqui, com, né, num lugar confortável, com a tua internet, ouvindo uma live, com perna, braço, tudo, né? Com toda a tua capacidade. E tem outros que não, tem outros que estão sofrendo, né? E mesmo que estão sofrendo também, né? Meu irmão é uma pessoa incrível, ele tem diabetes, ele não tem uma perna, ele é cego de quase cego e com vários problemas da diabetes grave que ele tem, mas ele aproveita as coisas boas que ele tem, né? Apesar de não se cuidar, apesar de ser um exemplo daquilo que a gente não deve fazer, eu digo isso para ele, mas é a questão do autocuidado, tá certo? Então, VQT, vigiar, questionar, quando tu encontra o problema, quando tu saiu do prumo, tu te questiona por que eu estou fora do prumo, por que eu não estou na minha, e depois que tu questiona, que tu olha o problema e vê o que tu pode fazer, tu te transforma naquilo que tu quer e não permite sair do teu prumo, não permite que a tua energia baixa. Isso é vital, né? Isso eu estou muito atenta, porque eu não quero que isso aconteça. E muitas vezes tem pessoas que realmente são sugadoras de energia, que tiram a energia da gente, e a gente tem que se afastar. Não tem por que a gente estar perto de pessoas que nos tiram a nossa energia, né? E um jeito que não dá certo é quando tu, né, fica revoltado com o problema, só fica reclamando e os problemas vão continuar aparecendo, né? Tu tá te sentindo mal, tu não olha para ninguém, tu bota a culpa em um, bota a culpa em outro, e às vezes, né, só olhar para o problema de frente, tu já vê que ele não tem o tamanho que tu pensava que ele tinha. E não adianta se esconder dos problemas, gente, nem colocar a culpa nos outros. A gente tem que encarar o problema e, né, ver o que tu pode fazer para realmente se ver livre dele e realmente ficar bem. Então, um jeito que ajuda bastante é, né, a gente parar e refletir, né? Isso é fundamental, né? Nós somos muitos, Maria vai com as outras, né? Isso nos impede de tomar as nossas decisões. A gente tem muito medo de sair da manada, né? Porque isso vai nos desafiar, né? Ao medo de não ser aceita, de não ser gostada, né? Eu fui muito, né? Durante muito tempo, eu fui tudo aquilo que a sociedade, que meus pais queriam que eu fosse. Até que um dia, né, eu acordei, eu despertei, e a partir daí eu faço aquilo que eu acho que vale a pena e que tem que ser feito, tá? Então, há muitas vezes a gente se entrega para uma vida cheia de tarefa, para uma vida super agitada, sem pensar, e a gente não se dedica um tempo para a gente se acalmar e para a gente refletir. Aliás, a gente não sabe refletir. O bacana hoje é não parar de correr, tem pessoas que têm vergonha de ser pego no cinema, né, de tarde. Tu precisa fazer aquilo que tu quiser. Oi, filhotinha, minha filhotinha ali está mandando um monte de florzinha para mim. Obrigada, guria, te amo. Muito, muito, muito. E muitas vezes a gente fica, né, muito contaminado por notícias, por coisas ruins, por coisas que só fazem mal para a gente, né? E que isso aí vai piorando nossos hormônios, que vai nos deixando atacadas, que vai nos fazendo sofrer e simplesmente vai contaminando né, os nossos hormônios, vai contaminando a nossa pessoa, e vai nos estressando, e isso aí vai nos adoecendo, vai nos inflamando e vai nos impedindo de ter uma vida leve e saudável. Oi, Adriane, querida. Essa é outra gramadense aqui. Excelente profissional aí. Está com dores, está com problema muscular, vai nela, uma baita fisioterapeuta. Então, e muitas vezes, né,
essa contaminação geral da mídia, ela vai nos adoecendo. Então, a gente não tem que permitir, a gente tem que estar atenta para não deixar que nada nos adoeça, simplesmente nada. Isso aí é um objetivo de vida. E por que eu estou falando nessa pausa, né? Em uma pausa reflexiva? Porque quando tu para, tu muda o teu, né, teu foco e simplesmente tu dá o tempo do teu cérebro se reorganizar. Então, eu a MDquinha está dizendo, doutora, o mundo inteiro está inflamado. Com certeza, o mundo inteiro está inflamado e a gente pode olhar isso rapidamente, só ver as pessoas que têm aquela barriguinha, né, que geralmente é gordura que está no fígado, que está nos teus órgãos internos, e estão impedindo que teus órgãos funcionem da melhor forma possível. Infelizmente, isso que tu está dizendo é uma pura verdade, né? E eu desinflamei muito, né? Não vou dizer que eu não tenho nada de inflamação, porque muitas coisas nos inflamam de repente, né? Mas meus exames estão zerados de inflamação, né? Mas a gente tem aquelas, né, aquelas coisas que a gente não tem controle, de poluição, às vezes de uma água, alguma coisa assim, mas o bom é tu ter a certeza que tu está cuidando do teu templo, do teu corpo, do teu veículo, da melhor forma possível. Isso não tem preço, né? É aquela paz que tu está fazendo, né? Esse corpo milagroso que a gente está aqui hoje, que veio de não sei de quantas, né, possibilidades, né, ancestrais, que, né, de 500 espermatozoides e nos fez estar aqui agora. Nós temos que honrar isso e fazer o nosso melhor nesse planeta, com certeza. Então, gente, como é que a gente faz? Um pequenininho passo que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Nessa pausa. Primeiro, exercício respiratório. Tá estressada, quando tu começa a ler, daqui a pouco tu tá cansada e tu vê que tu tem que repetir alguma coisa, teu cérebro está dizendo, olha, tá cansada, para, respira fundo, dá uma volta, caminha que daí faz o teu sangue circular um pouco, né? E depois volta. Se é trabalho, se é qualquer estudo, faz isso de vez em quando, né? Eu já conversei com vocês, assim, eu costumo assim, ficar 1 hora sentada e 1 hora em pé. Eu fico do computador sentada e outro tempo em pé. Porque quando você está em pé, toda a tua circulação funciona melhor. Imagina assim, as pessoas que ficam sentadas o dia inteiro, todos os órgãos em cima da sua musculatura pélvica, aquela barriga solta assim, né? Tudo solto, piora a circulação das pernas, porque está tudo comprimindo aqueles teus vasos. Evidentemente que isso aí tem um preço, né? Hoje se sabe que hoje, né? Já teve trabalhos que disseram que o sedentarismo é tão nocivo quanto cigarro. Né? E a gente vê muitas pessoas terem trombose em viagens longas de avião, hoje eles estimulam que as pessoas levantem, porque paralisa a circulação, isso é muito danoso. Né? Então, a gente tem que estar atenta para estar um corpo se mexendo, oferecendo para ele tudo que ele precisa. Então, nós precisamos criar um tempo, né, de conversar com a gente mesmo, né? Parar, olhar, o que eu estou precisando, o que está me fazendo mal, o que está me incomodando, o que está me fazendo bem, o que eu quero da vida. E às vezes a gente nem sabe, mas se não sabe, não tem problema. Se não sabe, não faz nada, mas continua pensando. Daqui a pouco, eu sempre digo, daqui a pouco os caminhos vão se abrindo e a gente vai sabendo o que tem que fazer, né? E é muito importante também a gente ter pessoas na nossa volta que nos acalmem. E não aquelas que só vão aumentar teu pânico, né? Aquelas que tu diz, bom dia não, vai chover. Por que tu tá de bom humor hoje? Sabe que tu sente que o teu bom humor incomoda, sai de perto, porque muitas vezes elas estão te maltratando. E, por outro lado, muitas vezes tu pode também fazer com que elas se contaminem com coisas boas, né? Com uma energia boa também. Então, assim, ó, sempre existe essa troca de energia quando duas pessoas estão próximas, né? Então, vamos sempre procurar fazer com que a energia do bem melhore bastante, tá? E quando a gente aprende a lidar com estresse, gente, é outra vida, né? Eu estou dizendo isso porque eu sinto de letra, eu tinha algumas pessoas, assim, em alguns momentos da vida que eu pensava nelas, tinham raiva,
porque pensava em coisas que elas tinham me feito, me faziam muito mal, ou feito para algumas pessoas que eu amo de paixão, até era mais isso, né? Pessoas que maltratavam serizinhos que eu amava, que eu amo muito, e, e hoje eu penso nelas e não sinto nada. E até muita gente diz, tu perdoou. Eu disse assim, eu nem perdoei, né? Simplesmente a agressão delas se tornou obsoleta, se tornaram delas e não me afetam mais. Né? Porque isso é um problema dela. A pessoa que está agredindo, que precisa agredir o outro, é porque está muito mal. Coitadas, que fiquem longe, né? E às vezes hoje até me vejo, assim, muitas vezes ajudando essa pessoa que me fazia muito mal, que eu não conseguia nem pensar nela. Hoje eu me sinto ajudando, assim, porque para o bem de todos é melhor que ela fique bem também. Doutora, a senhora é tão gentil. Acho que a gentileza tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nós temos que ser gentis com os outros, né? Eu digo assim, muitas vezes a gente precisa tornar visíveis os invisíveis, né? É aquele olhar para o caixa do supermercado que está ali fazendo, né? Está nos servindo. Às vezes o menino do pedágio que está ali, tu dá o dinheiro, coisa assim, quase que fosse uma máquina. Transformar essas máquinas, entre aspas, em pessoas, olhar no olho e dizer bom dia, que seja bom o teu dia, que seja boa a tua semana, né? Então, isso aí faz uma diferença, né? As pessoas muitas vezes até se assustam quando tu olha no olho das pessoas e diz um bom dia. Isso faz parte da gente gerando essa energia boa que a gente transforma o mundo. Beijoca a todas.